99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Com Antônio Lupi. 4h05. Uma excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora, estamos no ar com o Arena CBN. Hoje é terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025. Opa. E por enquanto não temos informação de Eliel Almeida e também de Fábio Scheib, que acredito estar no ônibus da torcida Mancha Verde. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Antônio Lupi, boa tarde. Boa tarde, José, boa tarde, Carlão de Freitas. Alguém tem informação de Fábio Scheib? Eu tenho informações de Fábio Scheib, tem um vídeo dele dentro do ônibus, cara. Falei com ele hoje pela manhã, muitos problemas pra sair do no Peru. ônibus, né? Pra sair do Peru é um problema, viu? Pra sair do Peru é um problema. Tem gente que sai fácil. Tem gente que sai Acho, fácil. acho que amanhã ele estará entre nós. Eu tenho um vídeo dele dentro do ônibus, aqui tá Você um tá clima. brincando. Olha só, eu vou colocar o áudio, porque não tem como colocar as imagens, mas olha só. Pelo amor de Deus, hein, Zé? Não está vai. rolando. Olha só. Olha. Caramba, gente, olha que festa. Eu não sou. O quê? Eu não sou. Olha aí, todo mundo feliz no ônibus. Feliz, hein? Olha, quem é? Uma festa, né? Uma coisa linda. Imagina se tivesse com a quarta taça na E mão, olha hein? só, ele volta amanhã e com a possibilidade de ser vice-campeão de novo. Agora, você imagina você pegar um ônibus e enfrentar 6 dias de viagem ouvindo essa música, todo mundo cantando, hein? Olha que legal. Vamos ver. Ei, coisa linda! Vai de novo, canta com essa E só as pessoas de Lhama na janela. Todo mundo de Lhama. Comendo milho salgado. Aquele chapéuzinho de Chaves, né? Tipo Chaves. Todo mundo caga, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, cara. É, Fábio Scheib. Pelo amor de Deus, mano. Ai. Cara, mas ô Zé, mas eu tava vendo ali agora há pouco alguns vídeos com o Carlão de Freitas. Que saga da torcida organizada dos dois clubes, né? Tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. Os caras não voltaram até agora e cada dia parece casamento, cada dia um problema, cara. Ah, é mesmo? Tá tendo rolo? Os caras têm dia que não pode passar pela Argentina, aí enfrenta frio, aí não tem comida, aí a polícia para. Só que se você passa por tudo isso, campeão é uma coisa. Você passa por tudo isso com a vice na orelha, aí é outra coisa. Né? Teve um amigo meu que foi em Floripa, 2018, atrás da Macaca, né? Contra o Avaí. E pra ir uma festa, né? Uma festa. Aí para no posto e compra cerveja e não sei o quê. Aí o final da história todo mundo sabe, né? É sempre a mesma, né? E aí, cara, a volta é interminável, né? Eu lembro de vários amigos que voltaram com os olhos marejados de lá até aqui. Você lembra de alguém, Carlão? Eu lembro. Foi mal nessa, Carlão. Foi mal nessa, Carlão. Nossa, agora, a volta é terrível. Me fala, Você não cara. faça como um amigo nosso aqui, que está que pertence ao nosso grupo. Em 2013 ele foi pra Argentina. Foi ver o Vélez? Não, Ponte Preta e Lanús. Ah, foi ver o Lanús, jogo do Lanús. Só que aí, como ele já esperto, o que ele fez? O jogo foi dia 11 de dezembro. Nossa, 11 de dezembro de 2013. Cabeça, né? Esse esse meu amigo, ele iria para um cruzeiro no dia 12. Olha aí, rapaz. Então o que ele fez? Ele sai da Argentina,
aterriza em São Paulo e já vai pra Baixada Santista. Ou seja, ele não sentiu o gosto do vice-campeonato e já partiu pra um Cruzeiro. É uma tática boa também, né? Não sentiu o gosto, mas sentiu a dor, né? Mas no Cruzeiro passa um pouco. No Cruzeiro passa, né? Depende do pacote, né? Se tiver o pacote. Se tiver o álcool incluso, beleza. Se não, aí o cara volta com 60 quilos a mais e com a dor de cabeça, gigante. E o cartão mais estourado que o seu Lunga, nossa, né? Pelo amor de Deus. A tarde da viagem pro futebol, ela não é fácil, não. Gente, é o seguinte, hoje nós temos... Na verdade, a semana, ela é pra colocar o Campeonato Brasileiro em ordem, né? Porque tem jogo da rodada, penúltima rodada. Nossa senhora, velho. E tem jogo também... Atrasado, né? E também tem jogos atrasados. Por exemplo, Palmeiras e Atlético, que se enfrentam amanhã... É de uma rodada aí que... 14ª, não era? Lá atrás. Tinha Fortaleza e Atlético também, mas aí acho que já se você for pegar, hoje tem, Vasco da Gama e Mirassol. Rodada 37 de 38. Ok, é a penúltima rodada. Legal. Aí amanhã você tem Bragantino e Vitória, que se enfrentam pela 34ª rodada. Aí também tem Grêmio e Fluminense. 37ª, né? 37ª, penúltimo. Tá tudo certo aqui. Aí você tem Atlético e Palmeiras, que era também da 34ª rodada. Porque o Palmeiras já jogou pela 37ª. Já jogou. Exatamente. Então, assim... O Flamengo joga amanhã ou não? Pela 37ª. Na verdade, Carlos, é só Bragantino e Vitória, Palmeiras e Atlético, né? Que tá... O Flamengo é a 37ª. O Flamengo é a 37ª. Mas o Flamengo joga amanhã. O Flamengo joga amanhã e se vencer é campeão brasileiro. E onde é o jogo do Flamengo? No Maraca, com ingressos esgotados. Tá, você acha que a galera que tá voltando de ônibus... Já vai direto? Guarda pra amanhã, guarda pra quinta. Você acha que já vai emendar já? Ou o cara vai falar assim, vou dar uma passada em casa, ver minha esposa, meus filhos. Ou não, já tô lascado mesmo, vou direto. Eu usaria dessa tática, eu não passaria em casa, não. Eu não passaria em casa com o perigo de não poder sair novamente, né? Mas imagina, você chega em casa, amor, como é que foi? Deu tudo certo, mas olha... Eu tô de sair. Então, eu entendi. Eu vou no jogo de Você conseguir 2 alvará desse na sequência. Não consegue. É melhor você pegar um alvará e depois simular um sumiço, né? No caso... Um sequestro relâmpago aí. Consiga um alvará e arque com as consequências. Exatamente. Do que você tentar 2 alvarás. Não, pega um só e já... O que é 2 horinhas pra quem passou 7 dias fora... 7 não, né? Foi 6 pra ir, 6 pra voltar. O cara já passou 2 semanas fora de casa. O que é mais 2 horas, é verdade? Não é nada. É igual a gente quando pega a cerveja, né? Quando pega as festas, meia-noite, a mulher tá vindo embora? Você, não, mas eu tô indo embora, já tô no carro. Esse tá indo no carro. Você já se estrepou. Então, se você já se estrepou, fica mais meia hora lá. Toma mais uma, toma saideira, pronto. Hoje é dia 2 de dezembro. Aliás, hein? Dia 2, hein? Hoje nós vamos... Hoje tem uma enquete que vai dar pra emendar com um dia que é celebrado no Brasil. Eu tenho certeza que o ouvinte da CBN vai nos ajudar para aumentar a nossa... Porque nós somos conhecedores desse assunto que já eu vou falar. Só que o ouvinte da CBN, ele é diferente. Ele tem uma boa memória. Sim. Vamos lá. Hoje, que dia que é hoje, Zé? Dia 2 de dezembro de 2025. Hoje é Dia Nacional do Astrônomo. Parabéns, astrônomos aí, o pessoal que fica vendo aí a lua, né? Lua, planeta, a Aurora Boreal. Aurora Boreal. Já viu a Aurora Boreal? Eu nunca vi. Um dia quase que eu vi. Como assim quase? Quase que eu vi. Eu misturei estanha. Fireball. Eu misturei 2, 3 coisas. Falei, meu Deus. Hoje é dia das relações públicas. Olha aí, hein? Opa. O que seria uma relação pública, Carlão? Um cara bem relacionado. Né? O cara que está em todos os grupos. Eu achei que era um casal de funcionário público na lua de mel. Na lua de mel, né? Literal. São relações públicas. Literal. Você foi muito literal. Olha o Marcelão aí, ó. Ei, Marcelão. O tricolor, hein, Marcelão? 6, hein, Marcelão? Foi embora. Foi embora. E hoje eu vou deixar isso aqui, mas antes eu vou passar para cidades que hoje completam mais um ano de vida. Hoje é aniversário do município de Avaí e Araçatuba. São Paulo, né? São Paulo. Aniversário dos municípios de Olhos d'Água, Das Flores e Paulo Jacinto. Paraíba. Paulo Jacinto. Não é possível. Nos abraça, né? Nos abraça. Nos abraça é Bahia. Onde que é, Carlão? É, Paraíba. Alagoas. E hoje também é aniversário dos municípios de Alto Alegre, Boa Vista do Buricá e Nova
Hertz. Rio de Janeiro. Nova Hertz é Santa Catarina. É Rio Grande do Sul, hein? Ai, Parabéns. quase. E hoje também é Dia Nacional do Samba. Eu adoro o samba. Quem não gosta de uma roda de samba? Quem não gosta, bom sujeito, não é? Quem não gosta de samba. Quem não gosta de Eu tô samba. aqui, nos E vai! Oi! Qual o maior sambista da história desse Brasilzão? Ai, cara. Se levarmos em conta o carnaval, acho que o Cartola, né? Eu ia falar Cartola. Bete Carvalho. Carvalho. Grande Zeca Pagodinho é um grande cara do samba. Arlindo Cruz, que nos deixou. Mas aí toda a galera do fundo de quintal, eles vira são- presidente. vira presidente. Arlindo Cruz. Dona Ivone Lara. Dona Ivone lá. Opa! Paulinho da Viola. Os meninos dos Demônios da Garoa. Opa! Né? Pixinguinha, samba, né? Pixinguinha. Noel Rosa. Noel Rosa. Já foi, quem mais? Cartola, nós falamos aqui. Como é que chama aquele grupo que é muito bom? Eu fui no show dele. Demônios da Garoa. Demônios. Opa. Os meninos Você falou? da Garoa. É o Fundo de samba quintal, paulista, né? O Demônios da Garoa. Exatamente. É mais um samba paulistano, né? Com viola e tal. Eu acho que o samba e o futebol, eles caminham muito próximos, tanto é que os cantos da torcida, né? São inspirados Almir em samba. Neto. Tudo é em samba, né? Tudo tem os instrumentos de percussão ali, né? Reinaldo, Surdo, príncipe do repique, pagode. caixa, né? Bom, então é isso. A gente lembrou de alguns, mas é claro que nós queremos que o ouvinte do Arena CBN mande sua participação através do 1999186. Eu vou bem devagarzinho para você anotar. O nosso número é o 99186-9070. Aí, ó. 99186-9070. Hoje é o Dia Nacional do Samba. Boa. Você pode mandar aquele sambista que você adora ou aquela música, aquele samba, né? Ou aquele trecho. Pode mandar até um áudio. Se você canta bem e tá em busca de um lugar ao sol, Cadê o Mauro Lins? Mauro Lins, manda um samba aí. Ele tá ouvindo, Ele é ele falou que tava com a sertanejo, agenda livre agora e tudo mais. Enfim, manda mensagem aqui pra gente, porque hoje as participações de áudio e também de texto, todas vão pro ar. E claro que a gente vai falar dessa rodada do final de semana, porque muita coisa pode acontecer. O Flamengo pode ser o campeão brasileiro. Ou será que o Ceará... Só mandou uma. Ou será que os... Ou será que os... Para! Ou será que o Ceará... Será que será? Será que o Ceará vai aprontar? Será que Será que o Ceará tá vai focado, dar a luz verde ao Palmeiras, que é a da esperança? O Ceará precisa dessa vitória muito. Ou Permanecer. tem um jogo bom, Santos e Juventude, hein? Nossa, Será que o Peixão vai jogar a Série B? Vai, Não, Nenê. não Vai. Você apostou comigo, Carlão. Larga a mão. quê? Ou foi o Lupe? Não, eu tô contigo que o Santos Vocês é cai. Neves contra eu e Eliel. Pra mim, o Santos E eu só cai. vou O ser Santos mais... Eu já vou caiu. ser mais... Quem ganhar a cerveja, é claro que vai ser na praça. Claro, na Eliel, praça aqui. Aliás, tá vindo mais um elemento que mora ali do lado. É? Eu contei da praça pra ele. Oscarzinho. Oscar Herculano. Aliás, a janela dele, Verdade. a vista é a praça, então ele já sabe Oscarzinho, quando tem um guerigueri, entendeu? Na hora que ele vê o carro preto ali, ali mesmo, hein? Ele já vai descer. Então é isso. A gente vai falar muito sobre essa rodada do meio de semana, a penúltima, ou não, do Campeonato Brasileiro, porque no domingo tem a última rodada do Campeonato Brasileiro, que já pode aí ter praticamente tudo definido, tudo né? definido. Eu acho que só rebaixamento e Acho que Libertadores rebaixamento ainda- e Sul-Americana. É. Título, acho que quarta-feira. Título, acho que o Flamengo... Que o Flamengo... Para! Que o Flamengo mata, tá bom? Eduardo Rodrigues, tá na central técnica da CBN. Tá chato hoje, hein, Bolacha? E a Samela Deep tá no stream. A gente volta já. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas.
Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Horas e 20 minutos, estamos de volta com a Arena CBN e hoje é dia do samba. Deixa eu mandar um abraço pro Amauri. Amauri? Amauri é pai do Leonardo Fedel e ele é um sambista. Eu só não me lembro agora, vou até mandar mensagem pro Fedel pra saber o nome do grupo. Mas só o Amauri ouve o Arena todos os dias, ele adora, bacana. Ele ouve o CBN Esportes, ele acompanha toda a programação. Os caras do Sem Tempo, a gente não mandou abraço. Sem Tempo, né? Sem Tempo. Mas Sem Tempo é samba ou é pagode? Pagode. Mas hoje é dia do samba. Existe diferença entre samba e pagode? Zeca Pagodinho tentou explicar isso no jogo e não conseguiu. Não conseguiu, né? O samba é o samba, o pagode é o pagode. Eu acho que o samba é aquela coisa mais raiz, né? Meio bem Rio de Janeiro, assim. Apesar dos Demônios da Garoa, mas eu acho que é mais Rio de Janeiro. Aí eu coloco o Zeca, Bete Carvalho. Acho que o Fundo de Quintal é mais pro samba do que um samba pagode. Também tem o Partido Alto, tem as variações, né? Já que você mandou um abraço, posso mandar um também? Mandar um abração pro seu Sidney. O Sidney, ele trabalha lá na escola que a minha filha estuda e ele ama o Arena CBN, ele gosta demais, cara. Inclusive, um dia eu presenteei-o com uma caneca do Arena CBN e ele ficou tão feliz, cara. Pô, aliás, ô Lupe, conta a história. Eu achei bacana a história do presidente da Ponte, o Torrano, que disse que ouve. A gente falou, não. O Torrano. Essa você contou no ar ontem. Não foi hoje. 90, que ele foi hoje. 70? Contei. Mas hoje é a confirmação, né? Hoje nós fizemos uma entrevista com o Torrano, né? Doutor Torrano. Doutor presidente Torrano. E aí, o que acontece? Primeiro, eu já achei estranho que ele me chamou de Lupe, né? E assim, é igual a professora, né? Aí eu falei assim, e aí, Torrano, o senhor... Não, eu ouço a rádio direto, adoro, CBN, isso. E, aliás, na entrevista ele citou a CBN ao citar um jogador do Corinthians que jogou pouquíssimo e vai receber uma grana danada. Ele falou, ouvi na CBN. Eu falei, ixi, nossa, será que foi eu? Mesmo, hein? Então, assim, ele é um ouvinte da CBN. E aí, o que aconteceu, Zé? Eu tava saindo ali, aí eu falei, ô, doutor Torrano, o senhor ouve muita programação? Eu falei, não, eu escuto. Direto, eu saía do fórum 4 da tarde, eu ligava no programa. Porque é um programa de esporte. Ele falou, Fórum? Do fórum. Legal, né? Legal. Um abração pra ele, então, que mora em nossos corações. Você foi tentar aí. Aquela piadinha marota. Já que existe uma relação de amizade imensa entre nós, né? Muito cuidado, viu? Todos os senhores comentaristas. Sim. Eu já tô amarelado. Críticas. Eu já tô com amarelo já. Inclusive, todos somos Torrano, né? E eu sou Torrano. Por exemplo, a paciência da minha esposa, eu venho Torrano há muito tempo. Bom, vamos lá aqui, ó. Essa foi muito boa. O Bolacha pagou 50. Começou. O Luiz Carlos, ele já mandou aqui, ó. Fundo de quintal é pagode. Na minha opinião, o fundo de quintal é samba. Eu também acho que é samba. Mas eu respeito a opinião. Não vamos brigar por causa do samba, Berço né, de cara? terreiro, diz bamba, vamos que o pagode é o samba. Ela então. Tá até na letra dos caras. Né? O final do telefone 0117 e é do DDD 17...
Ele falou que hoje completa 10 anos que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil do Santos, aquela do Ricardo Oliveira. Nossa, da verdade. máscara, não é? Da máscara? Foi a decisão por pênaltis, né? O Dudu faz o gol que leva a decisão por pênaltis e o Palmeiras é campeão. Foi o primeiro título dessa era, né? Da era Crefisa, Verdão, né? Eu acho que esse hino não dá pra tocar ainda não, viu, Bolacha? Eu acho que não dá pra tocar ainda. Dá uma segurada. Mais uns 3 dias de carência aí toca. E aí, esse aí pode. Esse aí, Ah, esse cabe pro momento. Porque continua sem. Continua. Salve, amigos do Arena. Eu não sou do samba, mas podemos citar alguns nomes como Almir Guineto, Nossa, Cartola e Noel Rosa. Isso, Grande foram Vinícius. citados. Vinícius que é fã de NASCAR. Uou! Nossa senhora, que alegria, hein? Martinho da Vila, Benito de Paula, é o Roberto que mandou mensagem aqui pra gente. Ó, o Wagner de Hortolândia. Boa tarde, pessoal do Arena. Jorge Aragão, Martinho da Vila. Jorge Aragão. Hoje é Dia Nacional do Samba, hein? Por isso nós queremos saber aí os melhores sambas e os melhores sambistas. Cara, Benito de Paula, bem lembrado. Jorge Aragão. A gente não perde o prazer de cantar. Atenção, hein? Chuva forte lá no Campo Grande, hein? Pra você aí do CG, o Celso Ricardo Júlio mandou aqui a foto. Nossa, mas não dá pra ver. Olha só a foto aqui, galera. Ó, Caraca. Fechadaço o tempo. Como é que tá aqui no São Gabriel? Por enquanto, tudo ok, mas lá no fundo... Ameaça. Lá no Big Field, conhece o Big Field? É o Campo Grande, né? Samba. Faz parte da sua canção. Galera do Arena. Depois você podia. O sambista valiense Adoniran Barbosa. Adoniran Barbosa, verdade. Deixou um grande legado pro samba. Trem das 11, Saudosa o Maloca. cara do Demônios da Garoa, né? As músicas do Demônios. As Mariposas. Saudosa Maloca. Verdade. Maloca querida, din. Aqui na região nós também temos bons sambistas, em Campinas, aqui toda na Tem região. o Marquinhos Sargento, que era do... Como é que Tom chama Maior? Partido Alto. Partido Alto, exatamente. Essa mesmo. Eu pedi aqui pro Léo, mas ele Tem aí o Cé Miriam, né? Que faz o samba Tem de uns batom. caras aqui chamados Encontro de Batuqueiros, EDB aqui de Campinas. Encontro de Batuqueiros. Onde que é? Eles Vila? são, Vila Industrial? eu não sei o bairro ao certo. Eu sei que um mora em Dayatuba, já não mora mais em Campinas, mas eles são fantásticos, hein? O Zuza, deixa eu ver, o Zuza mandou aqui, ó. Zuzinha? O José falou da caneca, o Zuza, eu tô devendo uma caneca do Zuza pra CBM. Vou pagar, viu, Zuza? Boa, Zuza. Fica tranquilo. Ó, é o seguinte, hoje começa a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Quem joga é o Vasco da Gama Grande Vascão. contra o Mirassol. Jogo importante pro Mirassol questão de Libertadores, né, ó. Mas você tá garantido já, não tá? Ele tá garantido, mas não precisa não fase na de fase grupos, né? Isso, 63. Se ele ganhar, ele vai a 66. Ele tá na pré, então? Garantido? Não, já tá Hoje garantido. ele tá na fase de grupo. Hoje ele estaria. Mas ainda faltando 6 pontos em disputa, faltando 2 rodadas, ele ainda não tem a Quem é o classificação. Fluminense que briga, que tá tentando? Botafogo, Fluminense. Deixa eu ver, o Bahia 57, 59, 60. O Mirassol tá em quarto lugar faz Botafogo tempo, e Fluminense brigam com o Mirassol. Mas se o Mirassol vencer o Vasco hoje, o jogo é onde? O Mirassol fora de casa não é o mesmo que joga no Maião, né? Você diria que o Mirassol em Mirassol é um leão? E fora de casa é um gatinho? Não vou dizer um gatinho, até porque a campanha mostra que ele não é um gatinho, mas é uma equipe que não demonstra tanta força longe de Mirassol. E hoje um jogo difícil, né? O Vasco vem de goleada contra o Internacional, o São Januário vai estar bufando. E missão complicada pro Mirassol. Cara, eu fiquei chateado. Já que você falou em gato, desculpa, eu falei em gatinho. Claro, fica à vontade. Você sabe, Antônio Lupe, como é que tira leite de gato macho? Não. Eu sei. Você vai lá com a boquinha dele e puxa, né? o pires. Aí ele não bebe leite. Falando em leite, olha, eu peguei uma nota do supermercado de Carlão de Freitas. Carlão foi no mercado? Deu bandeira aqui em cima, eu peguei só pra ver o que ele comprou. Depois eu vou explicar essa nota. Cara, o Carlão compra, hein? Só de salgadinho tem, Carlão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Pode falar que vai comprar caneta pra injetar caneta. Não dá, né, Carlão? 13, não dá nada, Carlão. 14, são 17 pacotes de salgado. Aquele salgadinho, sabe? Salgadinho, aquele com gosto de isopor. Sei. Aí tem amendoim, ovinho, claro, né? Gostoso, nossa. É só pra assistir aquele joguinho de boa em casa. Aí uma taça de gin. Carlão do céu, hein? O que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Cara, o Lupe é muito chocolate, aquele chocolate que tem. Sabe aquele que quando vai no carnaval você joga para cima? Sei. O que é aquilo ali? É o confete. Tem também. Tem. Carlão do céu, São você vai 4 parar, meu amigo? Ó, a conta deu R$367,68. Ele dividiu em 6. Agora deixa eu explicar. O cupom fiscal do Carlão tem marcado aqui, ó, alto em sódio.
Alto e Peraí, deixa eu explicar. Esta foi uma compra, eu não sei como que o Lupe conseguiu arrumar isso aqui, pior que é minha mesmo. Mas foi uma compra que eu fui viajar pra praia, então eu fiz a compra pra praia. Então é só porcaria, né, velho? Tá certo. Então... Tá mudou de nome agora, chama praia agora. 4h29. Deixa eu falar só uma situação envolvendo o Mirassol rapidinho. Boa. Eu tava acompanhando quando o Mirassol garantiu vaga na Libertadores. E aí começaram várias matérias. O Mirassol, pra jogar Libertadores, precisa ter um time feminino. Aí precisa ter um aeroporto internacional num raio próximo ali à cidade. Sim. Eu não me lembro de outros times que garantiram vaga. Times que, por exemplo, vamos pegar aqui o São Caetano tinha aeroporto de Guarulhos, muito próximo. O Bragantino, de Jundiaí, tem São Paulo, Viracopos e Guarulhos também. Mas já falaram do estádio, já falaram do time feminino, já falaram da estrutura do Maião, da estrutura de aeroporto. Cara, se o time ele vai disputar um campeonato brasileiro, é lógico que ele tá preparado. Lógico. Caso tenha aí o sucesso. Você acha que o Mirassol já não tá negociando? Aí eu li até no G1, se não me engano, lá da região de São José do Rio Preto, que o aeroporto de lá está próximo de ser um aeroporto internacional. Eles estão fazendo uma manobra para que parte esse período noturno, né? Sim. Agora, engraçado, eu não entendo muito disso, mas é possível, mas né? É sobre isso, é possível. Mas é engraçado, é tanta exigência. Aí quando você vai acompanhar jogos de Copa Sul-Americana, de Copa Libertadores, tem cada estádio que eu vou falar pra você, né? Exatamente. Aí você pega um estádio que não tem estrutura nenhuma. Então. O jogo a 4 mil metros de altura, de eliminatória. A Ponte Preta, naquela campanha de 2013, um dos primeiros jogos. Pasto, velho. Foi o Pasto. Deportivo Pasto. Deportivo Pasto. Foi horrível. O avião da Ponte. O avião teve que arremeter várias vezes, né? Deus me livre e guarde. Tá louco. Então hoje começa aí, tem Vasco da Gama contra o Mirassol. O Vasco cai ou não? Deixa eu ver. Não, o Vasco é incaível. Tem um duelo tricolor também lá em Porto Alegre. Vamos todos cantar de... Qual que tem hoje, o Carlão? Grêmio e Fluminense, joguinho bom, velho. Então, é um jogo interessante pro Fluminense. Porque esse Vasco e Mirassol é em 4K, tá? Em 4K. E esse Grêmio e Fluminense é só pra quem é assinante, né? Vai ter Gol essa rodada ou não? Acho que não. Acho que Gol é amanhã, que é quarta, né? Exatamente. 4h31, antes do repórter, podemos soltar as participações de áudio, meu caro Eduardo Rodrigues Obolacha, por favor. Aí, galera da CBN, Antônio Wilson aqui do Nova Europa. E aí, Carlão, bora pro samba? Bora. Lá vem o negão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. mesma praça. Querendo pegar todas as menininhas, nem coroa ele perdoa, não. Fungou no cangote da linda morena, ticatá, ticatá, ticatá. Loirinha cafungada do negão, é um problema. Antônio Wilson, Nova Europa. E o samba do negão. Aê, cravo e canela, hein? Cravo e canela. 4h31, repórter CBN, já a gente volta aqui no Arena. 4h32. Repórter CBN. Terça-feira, 2 de dezembro de 2025. O presidente Lula disse que a primeira-dama Janja da Silva pediu a ele um combate mais duro à violência contra a mulher. Ele também citou casos recentes de feminicídio que repercutiram no país, como o episódio em que uma mulher foi atropelada e arrastada por 1 quilômetro em São Paulo. Lula ainda questionou o Código Penal e afirmou que pessoas que têm dinheiro ficam poucos anos presas. A manifestação aconteceu durante um evento em Pernambuco. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, colocou em sigilo máximo a ação movida pela defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, contra a operação autorizada pela Justiça Federal de Brasília, que levou o empresário à prisão. Inicialmente, o processo estava em segredo de justiça, com um nível menor de restrição do que o atual. Com o grau de sigilo máximo, apenas os advogados, o Ministério Público e alguns servidores do gabinete de Toffoli poderão acompanhar o andamento da ação. As informações são da colunista do jornal O Globo e comentarista da CBN, Malu Gaspar.
A mãe do menino de 6 anos, que morreu após receber uma dose errada de adrenalina num hospital particular em Manaus, afirmou que a médica responsável pelo atendimento do filho não saía do celular enquanto a criança sofria reações graves. Segundo ela, a profissional demonstrou despreparo total. A médica admitiu o erro na prescrição da substância num documento enviado à polícia. E o governo do presidente americano Donald Trump preparou um plano de contingência para agir se o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deixar o poder. A informação foi divulgada hoje pelo Pentágono. Maduro recebeu um ultimato de Trump para deixar o país sul-americano até a última sexta-feira, mas não cumpriu o prazo. Isso segundo autoridades ouvidas pela agência de notícias Reuters. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Do ano, Nissan Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. Estradas. Oferecimento GWM Daruge. Viva o amanhã hoje. Lojas de Pratos, agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. 4h35, começa a chover aqui no Jardim São Gabriel, nos estúdios da CBN. Mário Quintino chega com as informações das estradas. A chuva já chegou pelas estradas da região e, consequentemente, complicou o trânsito. Mário, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Já tem pistas molhadas também pela região, por isso redobre a atenção pelas rodovias e pelas vias também de Campinas. Você comentou sobre a região aí do Jardim São Gabriel. Aqui no centro também voltou a chover, por isso atenção você que está passando aí pelas vias. Trazendo informações, então, da região aí do São Gabriel, Lupe, quem segue na Francisco von Zuben encontra a movimentação maior seguindo em direção de Valinhos, principalmente na chegada para o trevo do Anel Viário Magalhães Teixeira. Atenção pela região. No Anel Viário, a movimentação é maior em direção da rodovia Anhanguera, altura do quilômetro 8, bem na passagem pelo trevo, e também para acessar já a rodovia Dom Pedro, na região do quilômetro 1. No sistema Anhanguera Bandeirantes, a rodovia dos Bandeirantes tem movimentação intensa nos dois sentidos em Campinas, nas proximidades da Rui Rodrigues, região do quilômetro 92, atenção pelo trecho, e já diminui a velocidade na rodovia Anhanguera, principalmente quem vai em direção do interior na passagem por Campinas, acesso para Prestes Maia e também mais à frente já na chegada para o trevo da Bosch. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN. Cada fase da... Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região.
4h38, o Arena tá de volta. Hoje é dia 2 de dezembro, hoje é dia nacional do samba. Atenção, samba. hein, ó. Chuva. Sou samba. Samba com chuva é bom, né? É bom. Mas assim, sem raios, sem sim. trovão. Essa chuvinha, pelo menos daqui, a gente não tô percebendo um raio, assim, mas essa chuvinha me parece agradável, né? Sim. E tava muito quente, tá fazendo, né, Carlão? tanto calor, Nossa, que chove e e faz pra muito dormir estrago, então, né? hein? Deus meu. Porra, hoje, essa madrugada foi difícil, hein? Ainda bem que essa chuvinha vai dar mais refresco. Ó, doutor Vitor chegando. Maiores sambistas, Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Dona Ivone Lara, Alessi Brandão e etc. É a Roseli. Eu acho que o pai do Diogo Nogueira é mais mensagem, né? Jamelão é o maior sambista do Brasil. Walter Prada, fotógrafo de salto. E Clara Nunes é a maior entre as mulheres. Jamelão da Mangueira. Na verdade, é difícil e injusto escolher um só, num estilo musical tão rico como o samba. Que belas palavras do Walter Prata, nosso fotógrafo. Fábio Veloso. Cara, vale ouro, hein? A Mangueira entrou toda na apoteose. Boa tarde. Alguém acha que o Palmeiras vai ter forças pra ganhar seu jogo? E o Fla vai cair por conta da ressaca? E aí, ô Carlos? Eu acho que já tá definido. Ontem, em casa, sem ter o que fazer, fui fuçar na Flá TV. Né? Nossa, que gostoso, hein? E ontem já percebi que já tá tinha... com tempo, hein, meu irmão? Já tinha... Para! Já tinha um vídeo novo do treino do Flamengo e os caras pegando pesado. Eu acho que a ressaca já passou, os caras vão pra cima do Ceará. O time do Palmeiras chegou, teve 2 lá, cara. Acho que foi o Gustavo Gomes. Foram a pé embora, mas nem chamaram. Teve bichinho, né? Aí foram lá, domingo de manhã, Uber. Eles moram perto. Motorista por aplicativo. Não, mas o cara saiu Pega um corintiano. Pega um Nossa. O cara... Gustavo, não deu, hein? ali na avenida mesmo. Mas o cara saiu do CT, né? e foi a pé com o capuz, o moletom e a mochila nas costas. Eu fiquei até com dó, fiquei com vontade de dar um abraço. E o Gustavo Gomes, né, que é o grande capitão. Exatamente. Ele foi sozinho, hein? Foi. Eles o capuz na cabeça. O flat, certa feita, Fábio Scheibe me levou em frente ao flat destes atletas. É bem na avenida ali. Bem ali perto, né? Tipo assim, fica quanto tempo? Não, é na rua. 2 minutinhos de caminhada. É, por aí. Pessoal, vocês acham que o Grêmio pode facilitar esse jogo pro Fluminense? Simplesmente pra prejudicar o Atlético Mineiro? Cara, por conta do que houve no Paulistão do ano passado? Não sei se eu estou sendo bem inocente assim. Gente, é do Renato Alves. Ele tá querendo pegar a gente. Mas vamos mas esse assunto sempre vem, né? Sendo brincadeira ou não. Eu não sei se eu estou sendo muito inocente, mas eu acho que não sei se rola isso assim, cara, de entregar, sabe? A mala branca, tal, ela rola. Mas o tal do entregar não, sabe por quê, Zé? O mundo da bola, ele gira, né, cara? Muito rápido. Pô, já pensou você chegar assim, ó, pô, esse jogador tava naquele time que entregou, tal. Eu acho que não. E o jogador de futebol, ele tem uma coisa que é competitividade, né? O atleta profissional. Outros caras não torcem, sabe? Eles não torcem, entendeu? Eles são profissionais. Amanhã o cara tá na outra equipe que estava interessado nesse jogo. Não sei, Os caras brigam pelo resultado. Olha aí o Paquetá, né? Brigou com o árbitro. Eu acho que eles se preocupam mais com o trampo deles do que até com a profissional, né? O Paquetá brigou com o juiz até. A não ser assim, por exemplo, a não ser em rivalidade. Acho que em São Paulo e no Rio, por ser uma rivalidade mais difundida entre 4 clubes, eu acho que não acontece. Agora, por exemplo, se aqui em Campinas, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém do Pará, Bavi, né? Aí corre-se o risco. Agora, sei, cara, que a gente tem como exemplo aqui em Campinas. Hoje o cara tá na Ponte, amanhã ele tá no Guarani. Já pensou chegar assim, pô, esse cara foi o cara que tava aqui, que quis entregar o jogo e tal. Acho que acho que não acontece isso, não. Muito, não. A mala branca, isso rola. Isso rola. Boa tarde, no dia do samba, grupo top de Campinas, o Encontro de Batuqueiros. Ó. Quem mandou aqui a mensagem foi o Evandro. Grande Evandro, obrigado, Claudião Bugrino. Por que Exalta Samba canta pagode e Zeca Pagodinho canta samba? Claudião Bugrino. Tá aí uma grande dúvida da bela pergunta. Grande, Claudião. Ó, o Gustavo Coelho tá aqui, ó. Mussum era puro samba, verdade, né? Mussum, opa. Dos Trapalhões. Isso. Ele era do... Antônio Carlos. Como é que era o nome dos maiorais? Não, os originais do samba. Boa bolacha. Ó, o Boa Vista. Jair Rodrigues, pô. Boa Vista fica indo ali pra Hortolândia? Boa Vista próximo a Bosch, né? ali. Isso. Tiagão mandou mensagem aqui, torcedor da Ponte, chuva forte ali, então muito cuidado pra você que tá indo já tá forte, em direção Lucas, ali a... Dá uma olhada aí. Deixa eu ver. Apertou. Aqui no Jardim São Gabriel, Jardim São Vicente. Sim. Jardim Santa Eudóxia. Sim. A chuva deu uma apertada, viu?
Eliane Assis, meninos, Clara Nunes, Bete Carvalho trazem saudades. Sim. Em Paulínia, só garoa. Eliane, que mandou mensagem. Falar em Eliane de Lima, né? Eliane de Lima. Boa tarde, grupo top de Campinas, é o Pocket Samba. Pocket Samba. Não conheço. Cuidado com esses nomes aí de samba aí. Não, foi o Fábio que mandou. Não, ok. Uai. Tô achando que já chega Vem uma armadilha, né? Samba do Kiko. O samba do Zinho. Do Branco. Não, mas aqui eu li, ó. Pocket Samba não tem nada. Não, Pocket ok. Samba. Aqui, foi um alerta. E veio aqui site. Espírito de porco, rapaz. Ó, muita gente não sabe. É o Gustavo de Barretos, Samba aliás. Bacas, né? Samba Baca aí. Muita gente não sabe, ou não lembra, mas um grande sambista foi o Mussum também, falando dos originais do samba. Bolachinha já lembrou aqui, ó. Deixa eu ver aqui mais um. Tem muita mensagem chegando, ó. Carlão, o Internacional pegou o lugar do Santos pra rebaixar. Quem manda essa pergunta é Carlos Eduardo Brambila. O Inter tá numa situação complicada, pega o São Paulo na Vila Belmiro, São Paulo vivendo esse momento de muita cobrança depois da goleada, né, sobre sofreu goleada pro Fluminense. E o Santos, cara, a tabela do Santos é uma tabela interessante, né, pega o Juventude já rebaixado, porém já pode rolar uma malinha ali, né, do Internacional pro Juventude, e o Cruzeiro já também em situação definida com relação a Libertadores na última rodada no Mineirão. Em relação aos rivais, a tabela do Santos, ela é menos difícil, né? Mas, né? Você não quer dizer nada, né? Eu vou falar algo pra você que você vai me chamar de louco. Vai. Você vai falar que o Fortaleza vai escapar. Você vai me chamar até de idiota, eu acredito. Mas eu tô achando que vai sobrar pra Internacional e Santos. Caraca. Olha, ontem eu vi um post do Galvão Bueno, um recorte do programa que ele tem. E ele perguntou, cara, para todos os caras que fazem o programa com ele e falou, ó, não quero ninguém em cima do muro, hein? Quem cai? E aí a galera cravou Inter e Santos, cara. Acho que o Mauro Naves, ele foi o que falou um pouco do Ceará. Pelo nível de atuação, o Santos mostrou evolução contra o Sport. Agora o Internacional tá mal, né? Vai sobrar pro Inter aí, velho. E o retrato do Inter é o mesmo quando ele foi rebaixado. Eu lembro que o Inter, faltando 2, 3 rodadas, tentou com Lisca, mais tarde demais, agora chega aí com Abel Braga. Já é desespero. Vamos pegar um recorte aqui dos últimos 2 jogos de cada equipe. Você pega o Vitória, venceu os últimos 2 jogos. O Vitória tá jogando bem, né? Jogando bem. Venceu os últimos 2 jogos. Aí você pega o Santos, empatou 1 e venceu o Sport. Mas ganhou o cachorro, chutou o cachorro morto também, né? Vamos lá. Empatou com... Aí você pega o Fortaleza. Fortaleza tem 2 vitórias. Fortaleza não perde 8 jogos. 8 jogos de invencibilidade. Aí Juventude e Sport, esses já foram. Então, o recorte e o Ceará. O Ceará também, que tá aqui, ó. Então, uma derrota e um empate na última rodada. Só que empatou com o Flamengo. E fecha com o Ou Palmeiras. seja, aquela trinca de jogos. Já pegou um ele pontinho. já pegou um pontinho do Cruzeiro. Aí tem o... Com o Flamengo não vai dar. Então o Ceará ele vai pra última rodada ameaçado. A não ser que ele apronte pega o Palmeiras desanimado. O jogo é no Castelão. Desanimado ou não? Porque dependendo do que o Ceará aprontar pro Flamengo e do resultado entre Palmeiras e Atlético, o Ceará ele vai trazer o Palmeiras pra última rodada vivo. Mas aí que tá, Lupe. Antes do jogo da final da Libertadores, o Flamengo tava perdendo. Ou empatando, né? Empatou com o Galo no finalzinho. Sim, 1-1. E o Palmeiras não foi pra cima, acabou perdendo pro Grêmio, cara. Então, não sei. Me fala uma coisa, o Juventude já é matematicamente já? Já é, porque já tá matematicamente rebaixado. 34 com 6 vai? 34 42. Com 6. 34 não, com 6. 40, o Inter Santos já tem 41. Ninguém. O Juventude já tá? Já foi. Ei, Juventude. Grande neném, conhece o pai do seu neném, né? Eu não conheço. O Eliseu Cirino. Gravem este nome, Gustavo Moscardini. Já está tocando com o Dudu Nobre. Esse moleque vai longe. Quem frequentou o Tunicos Boteco conheceu ele. Grande Gustavo. Eu não conheço, mas eu já coloquei esse nome aqui na minha papeleta. Boa. Como diz o Washington Mello, Gustavo Moscardini. Anota aí também, Carlão, porque você gosta do samba. Boa tarde ao Roberto de Jundiaí. Melhor do samba é Bezerra da Silva. Bezerra, porra. Sensacional. Vamos ver aqui vizinha, brother. Essa música é demais. Ó, o Julieter, ó. O stand-up está ótimo. Obrigado. Juninho Gambetta, vocês gostam? A Moreira está chovendo bastante, hein? Cuidado. Derivaldo Souza, saindo do Alphaville 2, caindo chuva. Rapaz, acho que a RMC inteira
está debaixo d'água. Vamos ver aqui, ó. Zé Neves gosta? Tá bom, mais um. Ei, Zé, olha o que você arrumou aqui, hein? Olá, pessoal do Arena, nomes do samba: Almir Neto, José Pérola Negra, Joselina Pérola Negra e Clara Nunes. Ele corrigiu aqui depois, porque veio o corretor, acabou nos enganando. O Itamar Assunção aqui de Tietê. Não era do samba. Não sei, eu sou do rock. Anderson de Tietê. Itamar Assunção. Conhece Itamar Assunção? Não me recordo. Tá chovendo lá no Tancredão, hein? O Antônio foi que mandou mensagem. Cuidado, gente, pelo amor de Deus. Boa tarde, pessoal do Arena. Vocês estão bom? Hoje faz 2 anos que perdemos Zé Arnaldo, um grande radialista esportivo campineiro. Lembramos o Zé ontem, né? Com o Marcos Andrade aqui. Zé Arnaldo Caricim. Rapaz, que saudade, hein? Um dos maiores nomes do rádio de Campinas. Me ensinou muito. Zé Arnaldo. Grande Zé. Tá descansando. Boa tarde, galera. Vamos puxar pro nosso quintal. Grupo Partido Alto. Partido Alto, Marquinhos. É do Niva. E Marquinhos Sargento é do Clave de Ases. Boa. Finado Beto Carioca, do grupo Aparrô. E o grandes músicos de Campinas. Eu fui em show de Beto Carioca. Sabe onde eu fui? No Cultura, que hoje também, sabe, no centro ali. Na Irmã Serafina ali, Isso, né? Hoje é um posto de saúde lá, né? Uma UPA. O Cotinha do Jardim Garcia tá conosco aqui. É verdade que o Mirassol pode perder a vaga por causa do estádio, por não cumprir as regras. Mas já tá tudo... Perder a vaga, eu acho que não. Eu acho que também não perde. Faltava essa, né? Grande Clara Nunes, o Ricardo Lucarelli, que mandou... Será que é parente do Moisés? Pode ser, ué. Pode ser, como também não pode, não. Tem uma funcionária aqui do Grupo EP que tem o Lucarelli, a Bruna, aqui do jornalismo, mas ela não tem vínculo. Parentesco. Boa tarde, pessoal do Arena. Rogério do Ouro Verde manda um oi pro Pingo. Oi, Pingo. Já passou a chuva aqui. Grupo Raça Negra, ele tá mandando mensagem. Tem mais participações de áudio, Bolacha? Manda pro ar. Oi, Lupe, tudo bem? Boa tarde, Zé. Boa tarde, Carlão. É o seguinte. É o Gramari. Já tomou posse, já acabou a eleição. E aí, fez o que já? Torrano vai fazer o quê? Só adiou a reapresentação? O futuro é incerto e duvidoso? Abraço, Gramari. Calma, Gramari. Bom, só um detalhe importante, puxando aqui pros nossos times. Eu conversei hoje com o Torrano e ficou muito claro que ele vai cuidar da ponte, da questão administrativa, da questão jurídica. Ele vai administrar a ponte como se fosse uma empresa. Palavras do Torrano. E o futebol? Quem vai cuidar do futebol, das coisas ali do dia a dia, da bola, da formatação do elenco é o Eberlin. É o Marco Antônio Eberlin. Cara, 2 dias, calma. O pessoal tá devendo. Era pra ser a representação hoje. Passou pro dia 8, tá tentando arrumar casa. O Torrano falou que essa é uma preocupação. Que ele citou algo que eu acho importante também. Isso os conselheiros da ponte precisam rever, que é a questão do período de transição. A ponte não tem. Igual, por exemplo, tem com o presidente da República. Sim. Sai um, entra outro. A eleição acaba dia 28 de outubro, no último domingo do mês de outubro. Aí ele só toma posse no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Aí tem a transição, né? Aí é feita a equipe de transição. Ou seja, eles sentam os responsáveis do governo que vai deixar o comando pro outro assumir, para ver o que tá acontecendo, porque se não assume, e aí só para tomar a par do que tá acontecendo, já vai quase metade do mandato. Isso que a gente tá falando de uma administração que saiu e outra que chegou e que tem uma relação de amizade os dois partes. Imagina se é uma oposição, no caso, né? Então é algo que precisa ser colocado no Estatuto da Ponte. E do Guarani também, não tem o iPhone. Do Guarani eu acredito que é assim, porque a eleição é dia 14 e o novo presidente toma posse dia... Mas também é curtíssimo, a gente tá falando de 15 dias. Então é algo que precisa ser revisto. Esse período de transição. O Torrano assumiu ontem, domingo, e aí a reapresentação que era hoje passou pro dia 8, porque os caras
estão aguardando, eu acho que o principal, né, Lupe? O principal... Os caras, não digo os atletas. Acho que o principal desafio do Torrano neste momento é, primeiro, ficar a par de tudo que está acontecendo na Ponte e essa questão financeira, né? Deixar o clube minimamente saudável, né? Porque você cobrar uma saúde financeira da Ponte hoje é quase que impossível, né? A situação do clube, ela é caótica. Mas eu acho que com o Torrano e na gira do futebol, né? Cuidando dos BOs, né? Tentando resolver os BOs, eu acho que a Ponte tem aí uma situação de otimismo para deixar, novamente, eu vou falar aqui, para deixar o clube minimamente saudável, para realizar um 2026, de repente, de permanência numa Série B, de permanência num Paulistão, e buscar alguma coisa aí em Copa do Brasil. Acho que o torcedor, é difícil pedir isso pro torcedor, mas o 2026 vai ter que ser de muita paciência, vai ser um ano de reconstrução para que a Ponte, em não sendo rebaixada em nenhum campeonato, ela faça um 2027 aí sim para um upgrade, né? Mas eu gostei dele ter citado, por exemplo, o Vadão, falou das mini-metas, né? Ele falou, aqui vai ser por mini-meta, vamos olhar devagarzinho. Não adianta programar muita coisa, projetar muita coisa, sendo que a gente não tem essa construção. Então tem que ser devagar mesmo, vamos devagar. 4h54, um intervalo. Daqui a pouco o Arena tá de volta. Hoje é Dia Nacional do Samba. Sim. E a galera tá mandando aqui sambistas e sambas inesquecíveis. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Quando eu escuto... O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. A pergunta que fica no ar é a seguinte: quem vai parar o vôlei, Renata? Ontem o time de Campinas venceu o Suzano por 3-0 e emplacou a sétima vitória seguida. Campinas está em busca das primeiras colocações. E na próxima segunda-feira, dia 8, tem um desafio difícil pela frente. Tem o Praia Clube. O jogo acontece lá no Maranhão, por conta dessa recentralização do vôlei que a Confederação Brasileira está organizando no vôlei brasileiro. Super terça no Iga Atacado com ofertas imbatíveis. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
4h58. Ó, deixa eu mandar aqui um abraço pra galera lá do Velha Arte do Samba. Velha Arte do Samba. Deixa eu mandar a rapaziada mandou o nome aqui, ó. O Amauri, pai do glorioso Léo Fidel, Nelson Fidelis, o Juan, o Edcinho, o Marcelo, o Daniel e o Rildo. Todo mundo aí. Acho que esqueci de alguém, não tem problema não. Mas um grande abraço pra todos do Velha Arte do Samba. Eu gosto desse nome, Rildo, me traz boas memórias. Eu imagino. Rildo. O Thiago Toledo mandou uma mensagem. De Aguariúna? De Aguariúna. Eu sei que a gente tá na reta final, se precisar cortar, você nos avisa, viu, Eduardo Rodrigues? O Santos pode enfrentar o Cruzeiro na última rodada com o time reserva do Cruzeiro, no caso, porque depois tem Copa do Brasil. E pode ajudar muito o Santos. O que seria maluco, isso a gente não comentou aqui, e que entra a questão da rivalidade, é o Fortaleza ficar na Série A, se salvar, e o Ceará rebaixado. Que há poucos dias estava... E que viveu êxtase no ano passado, aquele jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, que subiu. E isso é maluquice. Não, e até no clássico, Lupe, lá no Castelão, o Fortaleza vencia o jogo, na reta final o Ceará empatou. E mesmo o empate para o Ceará teve um sabor de vitória, porque deixou o Fortaleza na zona do rebaixamento e naquele instante o Ceará achava que estava tranquilo com relação ao rebaixamento. E a torcida do Ceará fez uma festa, provocou uma barbaridade o Fortaleza. E no final, de repente o filme pode se inverter. Loucura, hein? Loucura. O Marcos Vinícius de João Pessoa, lembrança de AGP. Deixa eu te amar. Faz de conta que sou o primeiro. Grande AGP. No Clave de Ases tem um grande pandeirista, meu amigo Nabi. Carlão do Miriam, grande Carlão do Miriam. Boa. Tem que tomar cuidado aqui, realmente. Eu tô falando. Atenção, você de Ourinhos. Muita chuva também, hein? Cuidado. Olá, pessoal. Boa tarde. Marcos de Americana. Sambistas que faz muito sucesso na região de Americana e Piracicaba. Aninha, samba de Aninha. Abraço a todos. Marcos Moreno, já foi. Cuidado. Se eu cair, já foi. Ó, vai cair o Ceará e o Inter. Quem mandou mensagem pra gente foi o Paulo. Valeu, Paulo. Deixa eu ver aqui. Cris Salvione tá conosco. Quando fala de samba, só lembro da banda de sucesso, a famosa Sem Condições. Carlão conhece. Quem que mandou? O de Sumaré, o Cris Salvione. Caramba, acho que não, porque quando eu era garoto, moleque, eu tentava arranhar no samba, tinha uns 3, 4 da minha rua lá, que a gente pegava o surdão e ficava... Nossa, ainda bem que não deu certo. A gente e chamava Sem Condições. Sem Condições. Cantava... Inimigos do samba, né? Inimigos do ritmo. Inimigos do ritmo. Lembra? Opa. Eu e minha namorada. Salve, galera, boa tarde. Sobre o samba, Dona Irã Barbosa, cidadão de Valinhos, enobrece a nossa região. Abraços, Chitão, o irmão do Zé Neves. Ó, o Chitão, que ganhou o kit, o Washington. Ô, Chitão. São Paulino. Magrão, Marquinhos Sargento era do Clave de Ases. Partido Alto é o Niva, grande compositor. Valeu, Chitão! Deve estar todo feliz com o cooler aí, hein? Ixi, ainda mais no dia do samba. Originais do samba, do lado direito da rua direita. Esse samba é fantástico. Deixa eu ver se ficou devendo alguém aqui. O pessoal mandou áudio aqui, não vai dar tempo de todo mundo, hein? Bom, enfim, obrigado pelas participações de todos que mandaram mensagem. Amanhã a gente tá de volta com o Arena CBN, claro, para falar da quarta-feira recheada de Campeonato Brasileiro. Ótimo finalzinho de terça-feira pra todo mundo. Cuidado com a chuva, hein? Vem chegando aí o ponto final. Grande abraço pra todo mundo. Tchau. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você.